Boa tarde, obrigado a toda a equipe de telejornalismo da TV Verde Vale, que lhe deixou muito bem informado com as notícias do Cariri, do Ceará, do Brasil e do mundo através do jornal Verde Vale. E a partir de agora até às 14h30 você também fica muito bem informado com o programa Café com Leite Especial Saúde. A partir de hoje nós teremos esse programa com grandes profissionais da medicina levando informações a você, telespectador, atendendo a um número significante de pedidos. Nós deixamos de lado um pouquinho aí o programa Café com Música e agora é só informação sobre saúde, levando até você o que há de melhor e trazendo aqui ao nosso programa os melhores profissionais de saúde para levar informações a você, telespectador. Está no ar a edição especial do programa Café com Leite. E o nosso convidado de hoje, Dr. Thales Barbosa, que já esteve aqui no nosso programa, mas atendendo a um número significante de pedidos, nós o convidamos novamente para abrir essa nossa temporada especial saúde do programa Café com Leite nas tardes de sábado. Dr. Thales, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, uma honra aqui. O convite se deu, quero lhe antecipar, que se deu a quantidade de pessoas que nos ligaram nas nossas redes sociais, entraram em contato com a nossa produção, pedindo a sua presença aqui, para a gente continuar a nossa conversa, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui abrindo essa sequência de entrevistas médicas. Dr. Thales, eu queria hoje levar o nosso programa para um tema, assim, um fato que eu diria, bom, no meu leigo conhecimento corriqueiro de tantos acontecimentos que nós enxergamos aí no nosso dia a dia, que é a morte súbita, né? Então, como nós podemos definir o que é a morte súbita? Esse é um nome e é um termo muito utilizado na medicina e sempre causa muita apreensão quando a gente usa esse termo. É muito agressivo, porque é agressivo, mas é o termo que justamente explica e define o evento cardiovascular. Então, morte súbita é quando um paciente, uma pessoa que não teve sintoma prévio, ele não teve nenhum sintoma que justificasse ou que inicializasse um quadro clínico de doença cardíaca e subitamente ele vem a óbito sem chance de recuperação. Mas existe assim especificamente, por exemplo, o paciente que sofre de qualquer dano cardíaco, tipo, por exemplo, uma arritmia ou uma pressão alta, tudo isso pode levar à morte súbita? A morte súbita, ela tanto pode acontecer em pessoas totalmente saudáveis, que nunca tiveram sintoma algum, jovens, a gente assiste aí nos telejornais, os jogos de futebol, jogadores atletas, pessoas de alta performance profissional, magros, estilo de vida adequado e subitamente rapazes de 17, 20, 30 anos cai no campo, todo atendimento médico e não consegue reverter. Então a morte súbita, ela acomete tanto pessoas totalmente saudáveis e também acomete pessoas que já têm uma patologia cardíaca, que já têm uma doença cardíaca limitante e de diversos graus. Existe um número de idade, por exemplo, o senhor falou aí jogadores de 17, 18, 20 anos de idade, existe número assim de que os mais jovens ou os mais velhos poderão ser acometidos? Não? Alguma estatística? Sim, logicamente, quando você tem uma morte súbita num jovem, a incidência é bem menor. Por quê? Entende-se que as doenças cardíacas, em sua grande maioria, são doenças degenerativas. Então, o jovem não deu tempo de degenerar, piorar a condição clínica dele. Quando o jovem morre subitamente, é de uma alteração anatômica congênita. Ele nasceu com a doença, essa doença não foi evidenciada, não foi elucidada e levou ao óbito dele. Portanto, o índice de doenças cardíacas congênitas é bem menor que o índice de doenças degenerativas, crônicas, que é aquela que acomete mais os pacientes mais idosos. Já está, como o próprio nome do senhor disse, está degenerado, né? Degenerado. Está um pouco gasto, digamos assim, né? E como a gente sabe que a população do mundo inteiro tem envelhecido mais, a expectativa de vida aumentou pelo menos em 10 anos, nos últimos 20 anos no Brasil,
cada vez mais nós teremos uma população maior de pessoas idosas. Então, teremos mais pessoas com doenças degenerativas e elas estão mais susceptíveis a essa morte súbita. Dr. Thales Barbosa, médico cardiologista aqui no programa Café com Leite, falando sobre morte súbita, com o apoio da indústria de pães Pão Nosso. É o programa Café com Leite do Especial Saúde. Se todas as manhãs você se delicia com um delicioso pão saboroso, gostoso e nutritivo, eu vou indicar para você o melhor. Pão Nosso. O pão de forma, o hot dog, o integral e tantos outros da indústria de pães Pão Nosso com sabor incomparável vão contribuir para que esse momento seja cada vez melhor e mais agradável. Você encontra os produtos Pão Nosso nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. Indústria de Pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, ali pertinho de você, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Lembrando que a indústria de pães Pão Nosso está atendendo todo o Ceará, Pernambuco, Piauí e também parte da Bahia. É um dos empreendedores que vem crescendo e abrilhantando e abrindo esse Nordeste inteiro, vendendo pão, biscoito, bolacha, tantos produtos que a indústria de pães Pão Nosso proporciona, né? Doutor Thales, a arritmia, né? O AA, é uma doença cardíaca, lógico. Ela provoca a morte súbita? Sim. Existem vários mecanismos que levam à morte súbita. Um deles é a arritmia cardíaca. Nem toda arritmia cardíaca leva à morte súbita. Sim. Então, muita gente às vezes se apavora porque tem um laudo de eletro que fez, um laudo de arritmia. Mas nem toda arritmia leva à morte súbita ou à morte. Mas a falta de cuidado mesmo, nem toda leva, mas para aqueles que têm cuidado, que tomam as precauções, têm os cuidados devidos, ou se eu tenho, mas vou relaxar, eu corro risco. Sim, quanto menos adesão ao estilo de vida, quanto menos adesão às mudanças do estilo de vida, quanto menos adesão à terapia farmacológica, maior a chance de ocorrer arritmias potencialmente fatais. O uso excessivo de medicamentos, doutor, mesmo que seja para doenças cardíacas, isso degenera mais, ou seja, dificulta mais, ou ele mantém, degenera ou cura? Existem algumas medicações à base de cafeína e à base de algumas substâncias que são usadas para descongestionar o nariz, para gripe, esses multigripais que tem muito à venda. Nesses multigripais tem algumas substâncias, como a cafeína, por exemplo, mas existem outras, que são pró-arrítmicas, ou seja, elas induzem arritmia, tanto em pessoas que não têm doença, especialmente em pessoas que são portadores de cardiopatias. Doutor Thales, a morte súbita é originária sempre de uma doença cardíaca ou tem outros problemas que podem acarretar a morte súbita? Tipo cerebral ou coisa assim, não sei. Veja bem, as doenças cerebrais podem dar morte súbita, mas quando a gente usa mais esse termo morte súbita, é mais envolvido a doenças cardiopulmonares, cardíacas, mas, logicamente, se você tiver um AVC hemorrágico extenso, você vai ter uma morte súbita. Então, poderia até enquadrar nisso aí. Mas a gente escolheu aqui mais para falar as arritmias, as doenças como a arritmia, como a embolia pulmonar, que podem levar à morte súbita. Doutor, existe alguma forma de o senhor dizer aqui para o nosso telespectador quem está sujeito, digamos assim, o senhor disse que até esses jovens jogadores que não se tem detectado qualquer problema cardíaco, tem como, eu quero aqui levar informação para o nosso telespectador e eu preciso levar da melhor maneira possível e buscar os mais subsídios que eu puder, então eu vou lhe explorar aqui ao máximo. Veja só, como eu posso detectar se a pessoa está sujeita a uma morte súbita? Tem como, eu como profano, como leigo no assunto, saber que um amigo meu, um parente, alguém próximo, pode estar sujeito a uma morte súbita? Tem como eu saber isso? Tem. Logicamente, 100% não, porque a medicina não é uma ciência exata. A medicina ela é uma ciência inexata e a gente tenta fechar a estratificação, a pesquisa de doenças crônicas ou doenças congênitas que possam levar à morte súbita. Então a gente tem um leque imenso de exames que, guiados pelo exame físico, guiado pela ausculta, pela conversa com o paciente, a gente escolhe, a gente elege os melhores exames específicos para cada quadro. Então cada pessoa tem o leque de exames que vai beneficiar ela no diagnóstico.
Muita gente chega e diz, olha, eu queria fazer o eco porque ele é o melhor. Eu digo, não, depende da sua doença, depende da sua condição mórbida. Então tem doenças que é melhor o eletro, tem doença que é melhor um Doppler de carótidas, tem doença que é melhor um ecocardiograma com estresse. Enfim, teste ergométrico e tudo mais. Depende muito da faixa etária que você está e depende muito do que você pretende. Sim. Eu sempre conto uma história que aconteceu uns 15 anos atrás. Eu trabalhava em Barbalha e veio um jovem para fazer uma avaliação para a gente liberar para jogar num dos times grandes aqui do Juazeiro. Certo. E, infelizmente, na estratificação, ele foi diagnosticado uma doença que é pró-arrítmica, que tem um potencial de arritmia. E eu, infelizmente, fiz um atestado vetando ele. Depois esse rapaz chegou, tinha 19 anos, chegou pedindo para eu alterar o laudo, porque aquilo ali ia impactar na renda social, a renda dele, financeira, que era a chance dele ir para São Paulo, jogar num time maior lá. Enfim, eu não podia fazer isso. Sim. De alguma forma, ele adentrou num time de São Paulo e veio a óbito em São Paulo. Olha aí. Então, nós temos... Olha o sentimento de culpa, né, do profissional que concedeu, né? Então, nós temos um leque de exames que podem elucidar e esclarecer alguma doença congênita que possa levar ao óbito desse jovem, ou do idoso, se for o caso. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue 100% de assertiva. Doutor Thales, como eu posso identificar a pulsação? A arritmia é uma aceleração da batida cardíaca, não é isso? Isso. Como eu posso identificar? Eu estou aqui conversando com o senhor, como é que eu sei? Isso é um pré-diagnóstico que eu quero saber, que o nosso telespectador saiba, se ele tem um indício da arritmia. Tem como eu presumir, para eu procurar um médico? Muitas vezes eu não sinto nada, mas eu quero saber se eu tenho, de repente meu coração pulsou demais. Tem como? Tem. O coração ele bate num ritmo binário, em 2 tempos, conforme o ritmo das músicas. Certo. O ritmo nosso cardíaco é em 2 tempos. Se você for atento e tocar no seu pulso, você vai sentir o tum-tá. Ao escutar o coração, certo, você vai escutar o tum-tá, que é o ritmo que ele bate. certo. Qualquer coisa, qualquer batida, fora desse ritmo é uma arritmia. Não necessariamente ela seja letal. Certo. Existem muitas arritmias que não são letais. Certo. Outras são potencialmente letais. Certo. Então, não é tão fácil você perceber, mas se você for uma pessoa criteriosa, você consegue perceber que sua pulsação está diferente. Nem sempre você sente a pulsação errada no peito. Sim. Às vezes é preciso você tocar seu pulso e perceber que algo sai do tempo. Obedece aquele ritmo, pulsação, aquele ritmo, né? Isso. Então, existem arritmias diferentes? Sim, existem vários mecanismos de arritmia. Existem arritmias que saem de diversos pontos do coração. As arritmias supraventriculares, que originam-se acima dos ventrículos, que são aquelas câmaras maiores do coração, e aquelas arritmias ventriculares, que são as câmaras mais musculosas do coração. E essas são potencialmente mais fatais. Dr. Thales Barbosa, médico cardiologista, aqui no programa Café com Leite Especial Saúde, nesta tarde de sábado, até às 14h30. Você vai ficar bem informado com os cuidados com o seu coração. E agora eu vou oferecer uma água, doutor. Vamos tomar água mineral São Geraldo? Vamos. A água mineral São Geraldo está com a gente aqui, o senhor já conhece, né? Com certeza. E com ela também eu vou preparar um cafezinho aqui para nós daqui a pouquinho, porque agora eu vou lhe oferecer a adoçante Maratá aqui, doutor, atrapalhando. Vou lhe oferecer a água mineral São Geraldo, doutor. E agora eu vou pedir permissão ao doutor, só um minutinho, rapidinho, eu vou falar aqui. Na maior distribuidora de medicamentos do Cariri, Farmácia Gentil, maior sortimento em medicamentos com preços baixos, você encontra nas redes de Farmácia Gentil. Nas Farmácias Gentil você mede sua pressão arterial com profissionais especializados e sem custos, atendendo também 24 horas para o seu maior conforto e segurança. Você encontra uma Farmácia Gentil em Juazeiro, Crato. São 7 unidades pertinho de você para seu maior conforto e segurança. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde, aqui no Especial Saúde do programa Café com Leite. Agora eu vou preparar esse cafezinho aqui, café Maratá. Doutor, da outra vez que o senhor esteve aqui, não tinha nome o café, era café sem nome, né? Isso. Não, tinha café com a marca sem nome, né? Isso. E agora nós temos o café Maratá. Eu faço questão de lhe servir e o senhor agora já está com um adoçante aí, viu? Para o senhor saborear. É o café Maratá, o melhor café que há. Conheça os produtos Maratá,
num supermercado perto da sua casa. Se não tem, é só ligar na Ômega Distribuidora e fazer o seu pedido. Exija Café Maratá na sua residência ou empresa, porque se eu estiver na sua empresa, doutor, se eu estiver na Unicardio e não tiver Café Maratá, eu não vou mais tomar, viu? Okay. O senhor me ofereceu outro dia e eu não sabia, porque era café sem nome que tinha lá, né? Agora eu vou exigir que tenha Café Maratá, é o melhor café que há. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para você que ligou a TV Verde Vale agora, estamos apresentando o programa Café com Leite, especial Saúde, nesta tarde de sábado, com o apoio do Laboratório LAMIC.
Eu quero, antes de falar no Laboratório Lamic, dizer que recebi esta semana, realizei exames lá no Laboratório Lamic e recebi no meu celular a informação de que os exames já tinham sido concluídos. Fui lá, no conforto lá da minha empresa, no meu computador, imprimi no site Laboratório Lamic todos os exames. Em seguida levei para o profissional de saúde e fui muito bem atendido. Esse Laboratório Lamic inova, traz novidades, é de Campos Sales até Milagres, Caririaçu, Brejo Santo, Barbalha, Juazeiro, Crato e 10 postos de coletas você encontra aqui em Juazeiro do Norte com o Laboratório Lamic. Afinal de contas, é o pioneiro em tipagem sanguínea por aglutinação em colunas. São 35 anos de muito profissionalismo aqui na região do Cariri. Eu falei Laboratório Lamic, eu falei excelência em análises clínicas, apoiando o programa Café com Leite no especial Saúde. Doutor Tales, crescer... Coração crescido, que muitas vezes é muito comum, né, nas pessoas. Isso provoca uma morte súbita? Pode sim. O coração grande, como chama na população no termo geral, o coração grande pode levar a algumas arritmias sim. O coração ele cresce, quando ele cresce, o coração é um músculo, então quando ele cresce, o músculo estica. E a parede do coração, que tinha uma espessura X, ela afina, fica delgada, às vezes ela perde a forma elíptica do coração e fica com uma formação mais de moringa, aquela moringa antiga de barro, que guardava água. Sim. Então ela sai de uma forma que é uma elipse e vai para uma forma de moringa. E essa alteração da conformação do coração, ela pode propiciar algumas arritmias sim, inclusive levando à morte súbita. Coração crescido. Esse coração diminui, doutor, com o tratamento? Dependendo dos casos, sim, mas não volta mais ao normal. Não volta ao normal, né? Muito difícil. Doutor Tales Barbosa aqui no programa Café com Leite. Agora vamos a algum ponto da cidade com o nosso repórter Luiz Palmeira. Ok, Leite, um grande abraço para você, muito boa tarde e um abraço para os telespectadores do nosso programa e da TV Verde Vale. Abraço também para o Dr. Tales, o nosso entrevistado desta tarde, quando o nosso programa está debatendo morte súbita ou doenças cardíacas. E aqui no centro de Juazeiro do Norte, o nosso primeiro telespectador que tem uma pergunta para o nosso entrevistado desta tarde. Boa tarde, cidadão. Boa tarde. Boa tarde, doutor Tales. Meu nome é Nelson. Doutor, por que o coração cresce sem ter doenças de Chagas? Ok. Nelson, existem várias patologias, várias condições clínicas mórbidas que podem levar ao crescimento cardíaco, não obrigatoriamente ser doença de Chagas. A doença de Chagas é uma das patologias que realmente pode fazer que o coração cresça, mas existem outras, tantas, que podem fazer levar a um quadro muito semelhante em termos de crescimento do coração, o qual a gente chama de cardiomegalia. Então, doutor Tales, mesmo não sendo provocada pelo barbeiro, existe tratamento e cura? As doenças cardíacas dificilmente têm cura. Tem que conviver com ela. Em geral, são doenças crônicas, são doenças que você leva consigo a vida inteira e que devem ser contornadas e controladas. Hoje nós temos uma gama de medicamento fantástica, um mínimo efeito colateral e que pode proporcionar, juntamente com a mudança do estilo de vida do paciente, uma ótima qualidade de vida, até mesmo para doenças graves. Luiz Palmeira, temos mais alguma pergunta aí para o nosso convidado? Muito bem, Leite. Voltamos a falar do centro de Juazeiro do Norte, ouvindo a opinião das pessoas sobre doenças cardíacas e o tema em debate no nosso programa desta tarde, a morte súbita. Mais um telespectador que vai fazer uma pergunta para o nosso entrevistado desta tarde. Pois não. Boa tarde, doutor. O vizinho deve tomar o mesmo medicamento que o seu amigo toma devido ter os mesmos sintomas? É aconselhável isso? Ok. Os sintomas podem parecer os mesmos. E muitas vezes em coração, em cardiologia, os principais sintomas são inchaço, cansaço e dor no peito. Porém, a causa que leva a isso aí podem ser causas diferentes. Então, cada paciente tem que ser tratado da maneira específica. Existem medicamentos que não podem ser tomados por duas pessoas que têm aparentemente os mesmos sintomas. Existem medicamentos que são mais específicos para o sexo feminino. Existem outras medicações que são mais específicas para o sexo masculino. Também tem medicações que são mais
indicadas para pessoas da terceira idade, existem medicações que são mais apropriadas para jovens, para doentes jovens. Então, às vezes, seu vizinho tem doenças, tem sintomas semelhantes, mas que devem ser tratados de forma particular de cada um. Até porque tem as dosagens, né? Além das dosagens, o tipo de medicação. Por exemplo, o perfil de um paciente cardíaco jovem, por ser jovem, é uma pessoa mais hiperdinâmica. O perfil de um paciente de idade é um paciente mais tranquilo, mais calmo, mais pacato. Então, são medicações que, se você usar uma medicação que acalme mais o eixo cardíaco, a frequência cardíaca, a cinética do paciente, num paciente de muita idade, você pode proporcionar um efeito colateral indesejável. Então, eu sempre digo, cada doente tem o seu tratamento específico, cada doente tem uma doença que é só dele. Não adianta dizer que é parecido, que é o mesmo diagnóstico e que pode ser ideal o mesmo tratamento de um vizinho, de um amigo, de um primo. Tem medicamentos que, se for utilizado em homem, causam impotência sexual. Certo. Então, existem efeitos colaterais que são totalmente indesejáveis. Então, não recomendo ninguém se basear na medicação no tratamento do vizinho ou do parente. Que isso é comum, a vizinha e o vizinho, né? Com certeza. Obrigado ao repórter Luiz Palmeira, e pode nos chamar aqui a qualquer momento para conversar um pouquinho aqui com o Dr. Thales Barbosa, com apoio da Judebalas. É o programa Café com Leite no Especial Saúde. Quem anda ali juntinho como parceiro é a maior distribuidora de bombons, chocolates, biscoito, pipoca e muito mais, Judebalas. Na Judebalas você encontra todas as delícias de doce em geral, com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está aqui, bem pertinho de você, na Rua São Paulo, 1184, e atende também pelo telefone 3512-3048. A filial é mais perto da sua casa, porque é ali, na Avenida Ailton Gomes, número 2001. Avenida Ailton Gomes, 2001, esquina com a Avenida Salgueiro, no Pirajá, pertinho de você. Faça uma visita a Judebalas. Obrigado a toda a equipe de profissionais da Judebalas. Doutor Thales, tem um outro fato comum. Vamos deixar o Luiz Palmeira circulando a cidade aí, que daqui a pouquinho ele nos chama novamente aí. Doutor, existe uma forma em que eu, como cidadão comum, ocorreu uma morte súbita, num amigo, numa pessoa próxima ali de mim, e eu estou numa situação difícil, eu sou leigo. O que é que eu posso ou devo fazer como primeiro socorro? Porque as pessoas hoje não têm conhecimento dos primeiros socorros, o que deve fazer, que dê segurança ao paciente. O que é que esse cidadão que está ao lado de um cidadão que sofreu uma morte súbita poderá fazer para tentar restabelecê-lo? Eu acho que essa pergunta, eu acho que seria a mais importante de toda essa entrevista. Que bom. Porque eu acho que essa pergunta força uma resposta que pode salvar muitas vidas. Sim. A metade dos mal súbitos que acontecem em meio externo do hospital morre antes de chegar no hospital. Certo. Então, ou seja, é um índice de mortalidade extremamente alto. E que algumas técnicas que a gente pode passar e a população leiga pode fazer valer isso aí, às vezes pode salvar muita gente. Bom, depende muito de como está o paciente. Se ele estiver consciente, é uma abordagem. Se ele estiver totalmente consciente, é outra abordagem. Vamos pensar que ele esteja ainda consciente. Primeira coisa, grite alguém, chame o SAMU. Primeira coisa, alguém chame o SAMU. Disque e chame o SAMU. Segunda coisa é abordar o paciente e perceber se ele está respirando. Não precisa ser médico nem profissional da saúde para ver se a pessoa tem respiração espontânea ou não. Se ele está acordado, caso ele não seja por trauma, seja um evento clínico, não traumático, você, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Tente ver como é que ele está. Tente ver se ele tem resposta. Se ele fala coerente, se ele está orientado, se ele está cooperativo. Não deixe ele levantar. Às vezes as pessoas querem levantar para ver se ele está bem. Deixe ele calmo, mantenha a pessoa calma. Se ele estiver consciente, se ele estiver acordado, mantenha-o calmo, mantenha-o deitado no chão e tente conversar com ele e passar tranquilidade. Olha, já chamamos o SAMU já está a caminho. Vou focar sempre para ele ficar conversando. Primeiro para você saber se ele está consciente ou não. Certo. Então, você pergunta e tem que deixá-lo calmo, porque a adrenalina de quem está passando mal, o medo de morrer, gera uma adrenalina muito grande no sangue e isso pode piorar um possível infarto que a pessoa esteja sofrendo. Certo. Então, tente acalmá-lo, tente tranquilizá-lo, dizendo que o SAMU já está chegando
que a ambulância já está a caminho, já foi contactado a ambulância. Segunda coisa, ver se ele está respirando e ver se ele tem uma resposta coerente às suas perguntas. Mantenha-o sempre conversando com ele. Se possível, consiga 3 AS infantil, mande ele mastigar e engolir. Com isso, você consegue salvar muita gente. Doutor, como é essa questão de engolir, como é que eu devo mastigar e engolir 3 AS infantil. Certo, naquele momento. Naquele momento. Ali, uma atenção extra-hospitalar, um cuidado extra-hospitalar. Doutor, muito fácil conseguir um AS em qualquer via pública, porque sempre tem uma farmácia próxima, tem alguém que tem um AS infantil. É uma coisa muito fácil. Né? Doutor, mas assim, era bom saber sempre daquele cidadão que está acometido desse mal, se é um problema cardíaco. De repente é outro. O AS, ele poderá fazer mal a algum outro? Muito bem. Não adianta você, leigo, perguntar isso, porque não vai mudar vai nada muito, né? Na sua conduta. Se for cardíaco, você está salvando a metade deles. Se não for cardíaco, mal nenhum faz. Não faz. 3 AS infantil não faz mal a ninguém. Doutor, a partir de hoje eu vou andar com o AS no bolso, viu? Vou andar com 3 AS no bolso agora. 3 é só jogar água na boca do cidadão. Não. Manda mastigar, mastigar e vai engolindo. Eu não oriento botar água, porque às vezes ele pode estar num quadro consciente, não consciente, e você der água, ele pode engasgar. Sim. Aquela água com aquele remédio, em vez de ir para o estômago, vai para a traqueia e vai para o pulmão. Então ele broncoaspira. Quando eu abordo um paciente, eu tenho noção de como é que está a responsividade dele. Certo. Então eu sei se eu posso dar água para ele. Certo. Mas às vezes o leigo não. Então às vezes dá muita água para ele. Aí chega alguém com um copo imenso de água com açúcar. Aí ele vai tomar aquela água, não está tão consciente como você pensa que ele está. Aí ele acaba engasgando e indo para o pulmão, aquela água causando pneumonia. Sim. Então no máximo, molhe a boca dele para o pó do remédio não ficar pregado. Certo. Então molhe só a boca dele e deixe ele deglutir o restante. Só molhar aqui nos lábios, né? Só... Tipo 10 ml dentro da cavidade oral dele. Doutor, e aquela história de colocar assim um algodão com álcool para cheirar ali? Não tem sentido. Não tem sentido? Isso não tem benefício. Isso é mito. Não é mito, é porque muitos pacientes que chegam no hospital ou estão em via pública, às vezes passa mal porque está estressado, nervoso, uma ansiedade muito grande, aí quando bota o álcool ou alguma coisa com cheiro forte, a pessoa quer repugnar. Sim. Aí ele levanta, se cura. Tá. Mas em termos de benefício cardiovascular não tem. Agora, se o paciente não estiver consciente, estiver comatoso, estiver não responsivo, o que você tem que fazer? Mantenha-o deitado, não tente levantar. Se ele não tiver sofrido nenhum trauma, um atropelamento, nenhuma queda, mantenha ele deitado, num local plano e, de preferência, estenda o queixo para trás e mantenha segurando assim. Por quê? Porque às vezes a língua, deitado na posição no chão, a pessoa inconsciente, a língua cai para trás. Sim. E ela dificulta a respiração. Fica tudo flácido, porque ele não tem consciência. Certo. O tônus dessa musculatura ele perde. Então tem uma queda da base da língua, a base da língua é grossa, ela cai para trás e dificulta a respiração. Você fazendo essa técnica de pegar o queixo e levantar, hiperestender o queixo, você ajuda muito a respiração dele. E se perceber que ele quer vomitar, lateralize a cabeça dele. Hiperestende e lateralize. Certo. Por que eu reforcei a questão de trauma? Porque se ele sofreu uma queda ou um atropelamento, ele pode ter tido um trauma cervical. Se você fizer isso e isso, você está deixando ele tetraplégico, provavelmente. Certo. Então, certifique-se que ele está comatoso, não por um trauma, por atropelamento, por queda, por uma pancada, mas sim por uma questão clínica. Certo. Doutor, se essa foi a melhor pergunta, eu quero dizer para o senhor que essa foi também a melhor resposta para mim, como telespectador, como ouvinte do senhor. Essa pergunta eu tenho certeza, eu particularmente já tenho uma outra visão, uma outra consciência desses atos quando isso ocorrer, que isso é um processo que nós nunca esperamos, né? Nós nunca esperamos isso, nunca vai acontecer ao nosso lado, mas de repente acontece. Então, muito importante essa sua resposta e eu fiquei muito feliz. E agora eu vou lhe oferecer mais uma água mineral São Geraldo. Depois de saborear a deliciosa água mineral São Geraldo, vou pedir aqui um minutinho, vou dar esse recadinho aqui, doutor Thales. Vou preparar um café, viu? Café com água mineral São Geraldo é a melhor que há, não tenha dúvida disso. A água é fonte de vida e por isso é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo veio para contribuir com a qualidade de vida nossa e da população da região do Cariri e de todo o Brasil. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número no mercado, é sinônimo de qualidade. É com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a cajuína São Geraldo. Não é só a cajuína São Geraldo, é também
o delicioso café Maratá para o nosso convidado aqui, Dr. Thales Barbosa, falando sobre morte súbita. E foi com ela que eu preparei esse cafezinho aqui, enquanto você estava aí nos aguardando, doutor. Mais um cafezinho aqui, doutor. Café Maratá. Eu queria dizer para você que também é adoçado com... Não é açúcar, viu? É o adoçante Maratá. Mostra aqui, João, para o nosso telespectador, o adoçante Maratá. Nós temos aqui o cappuccino, olha aqui, João. Mostra aqui o cappuccino Maratá. E o suco, quer mostrar o suco também? Olha aqui o suco Maratá, olha. Diversos sabores, suco Maratá você encontra em todos os supermercados da região. E o delicioso, esse aqui, o café Maratá, se não tem na sua casa, você não sabe o que está perdendo. Café Maratá com o programa Café com Leite do Especial Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, eu vou saborear, e você? Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 3512 3187. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes.
Soluções sem fronteiras. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite com o nosso convidado, Dr. Thales Barbosa, falando sobre morte súbita aqui nesse especial Saúde, nessa tarde de sábado até às 14h30, levando informações e levando saúde para você, com o apoio da Uniodonto, esta que é a maior cooperativa odontológica do Brasil. A Uniodonto conta com o maior número de profissionais especializados e possui a maior cobertura em todo o território nacional, com planos acessíveis para você, sua família e sua empresa, com mensalidades que cabem no seu bolso. E o melhor, olha, a melhor coisa que tem a Uniodonto é que quem atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, não deixe para a última hora. Vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde bucal cabe no seu bolso, para você e toda a sua família. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem. Dr. Thales, morte súbita, coração crescido, são problemas cardíacos aqui do nosso tema de hoje. Quais as expectativas do cidadão que tem um coração crescido? Bem, a expectativa de vida depende muito do estádio que a doença está. Quando o paciente nos procura, a gente vai qualificá-lo em 4 estágios diferentes, que vai de 1 a 4, sendo 1 o menos grave e o quarto mais grave. Certo. Logicamente, os pacientes com um estadiamento grau 4, que é a insuficiência cardíaca classe 4, coração grande e insuficiente, ele cresce, mas não só porque ele cresce, ele estaria mais potente. Pelo contrário, ele é maior e mais incompetente na função de bombear o coração. Então, se ele chegar à assistência médica com classe 4, a expectativa de vida dele é bem mais reduzida. Estatisticamente, 90% morre em 10 anos. Já se o paciente chega num estadiamento classe 1, classe funcional 1, ele tem expectativa de vida muito grande, caso ele tenha uma boa adesão à mudança do estilo de vida. Doutor, por isso que é muito importante todos os pacientes, todos os portadores de doenças, seja lá qual ela seja, mas em especial aqui doenças cardíacas, é bom sempre levar ao profissional de saúde todos os exames que ele tem anteriores, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito. Né? Ajuda muito. Eu sempre oriento pacientes até 40 anos procurar pelo menos uma vez o cardiologista, para poder ver se está tudo ok, se tem alguma doença congênita, hereditária, que ele tem carreando e não sente nada. E não precisa estar indo todo ano, paciente jovem, com menos de 40 anos, sem sintoma. Foi uma vez, está tudo ok? Não tem que estar voltando, não tem necessidade de estar voltando. Depois dos 40 anos, é sempre bom fazer uma visita com mais frequência. 2 anos, porque a partir daí começam as doenças degenerativas, começa a aparecer hipertensão, começa a aparecer diversas alterações clínicas. E dependendo dos diagnósticos que a pessoa vai ter, aí as visitas ao consultório médico vão ser mais amiudadas. Esse processo preventivo tem aumentado a expectativa de vida dos pacientes? Sim. Essa consciência no Brasil ainda é muito pouca, mas tem crescido muito. Apesar de ser muito pouca ainda, a gente percebe essa conscientização da população, que precisa prevenir. O que a gente precisa é que os governantes tenham essa consciência, porque prevenir é muito mais barato do que tratar. Se você previne um infarto, você economiza muito mais do que tratar o infarto. Porque tratar o infarto para o Sistema Único de Saúde ou para as seguradoras de vida, planos de saúde, é muito mais caro, porque ele tem que tratar o infarto, a internação, o implante do stent ou uma cirurgia cardíaca. Muitas vezes esse paciente vai ficar encostado no INSS, vai ficar sobre licença médica, às vezes 3 meses. Às vezes o paciente fica com a comorbidade para o resto da vida, e aí a seguradora pública ou privada vai ter que pagar a esse indivíduo o resto da vida um benefício. Então, se a pessoa focar que tratar, prevenir, é muito, muito, muito mais barato do que tratar. Muito bem. Dr. Thales Barbosa, aqui no programa Café com Leite. Ele que é médico cardiologista, nos dando uma verdadeira aula para você, telespectador, e para mim, é claro que estou aqui aprendendo muito. Mas nós vamos às ruas de Juazeiro do Norte com o nosso repórter Luiz Palmeira. Muito bem, Leite. Voltamos com a nossa unidade móvel do centro de Juazeiro do Norte, ouvindo a população sobre o tema em debate no nosso programa desta tarde, a morte súbita.
E mais um telespectador que tem uma pergunta para o doutor Tales. Pois não, cidadão, qual é a sua pergunta? Doutor, o que eu gostaria de procurar, se eu tenho um coração crescido, qual é os cuidados que eu devo fazer? Muito bem. Primeiramente, procurar assistência médica para que o profissional possa pesquisar a causa, a etiologia do crescimento do seu coração. A depender da causa, tem um tratamento específico, que vai desde mudança do estilo de vida, passando por diversas medicações e às vezes até colocando algum tipo de marca-passo. Então, o primeiro passo é procurar assistência médica para poder definir e qualificar a causa do seu coração grande. Até porque procurar que grau, né, doutor? De 1 a 4, né? Além de estadiar, classificar no grau, saber a etiologia, que é a causa daquela doença. Por que cresceu? Foi por pouco oxigênio, pouco sangue, pouco oxigênio? Foi por a doença do barbeiro? O que foi? O que causou isso aí? É uma doença do próprio músculo? Então, existem várias causas que devem ser abordadas de uma forma diferente. Pode ser por uma causa extracardíaca, ou seja, pode ser por uma causa pulmonar. Você pode ter alguma doença pulmonar e aí você desenvolver uma cardiomegalia. Alô, Luiz Palmeira, você está falando de onde agora? Muito bem, Leite, voltamos a falar do centro de Juazeiro do Norte. E agora a nossa unidade móvel encontra-se no coração comercial de Juazeiro do Norte, a capital do Cariri, Rua São Pedro. Por sinal, um ponto de intensa movimentação de muitas pessoas. E mais uma telespectadora que tem uma pergunta para o nosso entrevistado desta tarde. Boa tarde, fique à vontade para a sua pergunta. Boa tarde. Doutor, fazer atividade, fazer caminhada sem correr, ajuda nos cuidados com o coração? Com certeza. Qualquer atividade física vai beneficiar o seu coração, bem como o seu corpo inteiro. O corpo da gente foi feito para se exercitar e não ficar parado. Então, desde a caminhada, passando por exercícios mais intensos, vai trazer certo grau de benefício de saúde cardiovascular. Agora, volto a lembrar a importância de procurar um profissional de saúde para fazer uma avaliação, para saber se você está apta àquele exercício que você se propõe a fazer. Sempre é bom ter o acompanhamento de um profissional de saúde, né, doutor? Porque, pelo menos, de repente, ela falou aí, a nossa telespectadora falou em caminhada. De repente, eu quero correr. Pelo menos antes de começar a atividade física, especialmente naqueles que têm mais de 40 anos, deve passar pelo cardiologista pelo menos uma vez, para ver se tem alguma doença que possa ser agravado pelo exercício físico, né? Doutor, essas academias populares que tem todos os municípios, nas praças nós temos aí, e eu não tenho orientação e eu quero fazer. É bom fazer? A carga de esforço naquelas academias populares e nas praças públicas é muito leve. Então, dificilmente alguém vai ter alguma complicação, alguma sobrecarga no coração, fazendo aquelas atividades, porque são exercícios sem peso, só de movimentação, de rotação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu volto a ressaltar a importância de fazer uma avaliação simples. Nem sempre precisa fazer uma série de exames. Às vezes basta uma consulta médica, clínica bem feita, uma consulta onde você pergunte vários dados ao paciente, investigue bem a vida e os sintomas que possam passar desapercebido, e aí o médico pode dizer, às vezes, sem exame nenhum, o que ele pode fazer de atividade física. Então, inclusive, vem crescendo muito o exercício físico, né? A prática de exercícios físicos na região do Cariri. Não, eu creio que no mundo inteiro, no Brasil inteiro, onde a gente passa por aí, o pessoal fazendo caminhada, vem crescendo, e isso vem contribuindo muito, né, para a saúde da população. Graças a Deus. Se você sai de casa às 5 da manhã, qualquer praça que você passar, está repleto de pessoas fazendo caminhada, fazendo Cooper. Você vai nas academias, pessoas de várias faixas etárias, desde a terceira idade até pessoas jovens, se exercitando, se movimentando. Hoje sabe-se que a obesidade é uma epidemia desastrosa na população mundial. E eu acho que são 50% da população mundial é sobrepeso. Metade da população mundial está qualificada como sobrepeso. E isso traz a médio e a longo prazo graves complicações para a doença cardiovascular e as doenças metabólicas. Doutor Tales Barbosa, médico cardiologista aqui no programa Café com Leite. Doutor, nós estamos chegando ao final. O senhor atende na Unicardio, né, aqui em Juazeiro do Norte? Isso, na Unicardio. Na Unicardio, na Climec. Já tive a oportunidade de visitá-lo. Ele não quer dizer aqui, mas eu posso dizer.
Doutor Thales Barbosa atende na Unicardio aqui na rua Santa Rosa, não sei o número, doutor. 251, Rua Santa Rosa 251, e lá na Climec, a rua Padre Cícero 222. Esse eu não esqueço, 222. Doutor Thales Barbosa, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela aula que o senhor nos deu aqui. Eu não diria uma aula, mas uma verdadeira consulta para a nossa sociedade. Fico muito feliz nesse primeiro programa em tê-lo aqui, dizer que o programa estará... Eu vou encontrar novos temas relacionados a doenças cardíacas para o senhor ter a obrigação de vir aqui, porque eu vou lhe convidar, viu? É um prazer grande. Doutor Thales Barbosa, aqui no programa Café com Leite, especial saúde. Vou mandando um abraço a toda a população caririense que nos assiste, de Caririaçu, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Mauriti, Brejo Santo, Milagres. Muito obrigado pela calorosa audiência. Sábado nós estaremos aqui com mais um profissional de saúde levando informações para você. Terça-feira você não pode perder a temporada do empreendedor do programa Café com Leite. Sempre grandes nomes do empreendedorismo na nossa edição do Empreendedor, às 20h30, na TV Verde Vale, no Café com Leite, todas as noites aqui e também pelo site programacafécomleite.com.br. E agora, encerrando, mandando um abraço para o meu compadre Nelson e sua esposa Fátima, que sempre nos assiste. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até lá. Fiquem agora com Léo Silva na TV. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras.